Mas aí, nesse momento, então, eu tenho que contar para você a história de um outro jardim. De um outro jardim. E de um outro jardineiro também. Voltemos, então, ao primeiro jardim, o Jardim do Éden. E aí nós temos, então, o silêncio de Adão e a voz do Senhor Jesus. Voltando, então, ao primeiro jardim, o Jardim do Éden, ali no Éden, em Gênesis, o Senhor Deus plantou o jardim. E ao plantar o jardim, ele colocou o homem ali no meio do jardim, para cultivar o jardim, para guardar o jardim, Gênesis 2, versículo 15, para quem quiser abrir a Bíblia Sagrada. Adão, então, foi o primeiro jardineiro daquele jardim que Deus colocou ele ali naquele lugar. Mas quando a serpente entrou, o primeiro jardineiro chamado Adão, criação de Deus, quando a serpente entrou, o primeiro jardineiro ficou em silêncio. A serpente falava com Eva, a primeira mulher criada por Deus, a serpente falava com Eva. E Adão estava ao lado dela. Sim, eu digo para ti que muitos estudiosos e teólogos afirmam que Adão estava ao lado de Eva durante o diálogo que ela teve com a serpente, que era a personificação do mal, que era Satanás. Então Adão ouviu a conversa da serpente com Eva. Ele ouviu, ele viu, mas ele se calou. Gênesis 2, versículo 15, a Bíblia fala: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido. E ele, igreja, comeu também. Esse trecho, então, sugere que Adão estava próximo, o suficiente para receber o fruto, imediatamente, então, depois, comer desse fruto. A interpretação judaica tradicional e alguns comentaristas cristãos entendem que Adão estava presente durante a tentação. Isso ajuda a explicar por que o Novo Testamento olha para Adão e atribui a ele, Adão, a responsabilidade primordial pelo pecado original, como está em Romanos 5, versículo 12. Mesmo que Eva tenha sido a primeira a comer. Outros estudiosos, no entanto, afirmam que o texto não afirma explicitamente que Adão ouviu a conversa entre Eva e a serpente. Ele sugere, então, esses outros comentaristas, que ele, Adão, pode ter chegado logo após. Mas ainda assim, se ele chegou logo após ao fato de Eva comer do fruto, mas ainda assim, ele foi cúmplice ao aceitar o fruto sem questionar. O fato é que há uma base aí, irmãos, teológica, exegética, para dizer que Adão estava ao lado de Eva, e ou menos é suficientemente próximo para ser responsabilizado pela omissão e pela participação imediata do que aconteceu ali. O fato é também que o primeiro jardineiro, que é Adão, que Deus coloca no jardim do Éden, para ele plantar, para ele cultivar, para ele cuidar desse jardim, esse primeiro jardineiro, eu digo para ti, não cuidou do jardim. Isso é fato. Ele não cuidou do jardim. Ele deixou a serpente entrar. Ele deixou o mal florescer. E o silêncio do primeiro jardineiro, chamado Adão, custou caro. Trouxe morte, trouxe separação, trouxe culpa, trouxe choro, trouxe lágrimas. Hoje também eu digo que muitos estão repetindo o erro de Adão, do primeiro homem criado por Deus, de Adão. Vem o pecado crescendo, a serpente sussurrando, e ficam absolutamente em silêncio. Pais que se calam diante do erro dos seus próprios filhos, ficam em silêncio. Pastores que se calam diante da verdade por medo da rejeição do povo que vai lhe ouvir. Crentes, cristãos, que veem a injustiça e preferem o silêncio quando veem a injustiça. Mas o grande jardineiro da criação, Jesus de Nazaré, não veio calado. Jesus não veio calado. Jesus veio para anunciar as boas novas aos quebrantados. Jesus veio para libertar os cativos. Jesus veio para restaurar os corações, como diz Isaías. Enquanto Adão se calou no primeiro jardim, ele que é o primeiro jardineiro, Jesus abriu a boca e Jesus pregou o evangelho da salvação.
Eu digo para ti que ungidos de Deus não podem se calar. Os ungidos anunciam a palavra de Deus. Se você é um ungido do Senhor, você não pode se calar, mas você tem que anunciar a palavra de Deus. A palavra pregada, a palavra lida, a palavra pregada ou a palavra cantada, mas você tem que anunciar a palavra de Deus. O primeiro jardineiro, que foi Adão, ele terceiriza a culpa. Ele coloca a culpa em outra pessoa. Ele coloca a culpa em Eva. O segundo Adão, que a Bíblia coloca para nós, o apóstolo Paulo fala que é o Senhor Jesus, o segundo Adão não foi igual ao primeiro, mas o segundo jardineiro, que é Jesus, ele assume a culpa. Depois da queda, Deus pergunta a Adão: Adão, onde estás? E o que ele respondeu? Gênesis 3, versículo 12. Senhor, a mulher que me deste por companheira me deu da árvore e eu comi. Adão, então, terceirizou a culpa. Ele colocou a culpa em Eva. Adão culpou a esposa dele. Adão não assumiu a sua responsabilidade, ele que é o primeiro jardineiro. E esse tem sido o pecado, o reflexo do pecado até hoje. A nossa tendência quando pecamos é, se possível, nós transferirmos a culpa para outra pessoa. É nós terceirizarmos a culpa. Nunca a culpa é nossa, mas sempre a culpa é daquele que está próximo a nós. Mas o grande jardineiro da criação, o Senhor Jesus, o segundo Adão, ele faz exatamente o oposto do primeiro jardineiro. Jesus, ele assume a nossa culpa sem ter pecado nenhum. Ele assume a minha culpa, a sua.